queria falar um pouco sobre os novos formatos. Eu quero usar o texto de Atos, capítulo 6, versículo 2. É um texto que fala da instituição dos diáconos. O texto diz o seguinte: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, acolhei entre vós 7 homens, aí diz as características aqui dos diáconos. Mas eu queria me ater ao versículo 2, que diz: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Bom, esse texto aqui fala da instituição do diaconato. O diácono é um vocábulo grego que significa servidores ou ministros. Foi usado por Lucas para descrever o trabalho de servir às mesas, ou seja, zelar e prover às viúvas o sustento de cada dia. Quando nós olhamos esse texto, nós observamos que havia uma necessidade, nesse momento, da delegação de tarefas. Enfim, essa tarefa de servir às mesas deveria ser passada para um outro grupo de pessoas com qualificações distintas, qualificações que lembram, que conotam aquilo que o Senhor Jesus requer de todos nós. Mas esse texto também nos revela algo muito interessante. O texto diz: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Bom, o que era necessário para que os apóstolos fizessem, nesse período aqui, era uma prioridade. Eles tinham que priorizar a palavra de Deus, em detrimento de algo que já era muito nobre também, servir às mesas. Quando nós olhamos para hoje, para o nosso contexto atual, nós identificamos que essa primeira parte do não é razoável que abandonemos a palavra de Deus tem sido substituído não simplesmente por servir às mesas, por fazer o social. Tem sido abandonado por coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Nesse texto a gente aprende que nem mesmo para servir às mesas eles deveriam substituir a pregação da palavra de Deus. Mas, se transferirmos para hoje, nós vamos entender que a pregação da palavra de Deus está sendo substituída por outras questões. Hoje você tem palavras motivacionais, hoje você tem um modelo antropocêntrico, hoje nós temos um modelo narcisista, nós temos um modelo antibíblico. A palavra de Deus é substituída por principiologias psicológicas, psíquicas. Nós temos uma substituição da palavra de Deus por movimentos motivacionais. Enfim, o texto nos ensina 2 lições. A primeira lição, a primazia do ministro. Qual é a primazia do ministro? Pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda lição, o texto nos ensina um risco que todos nós corremos. É o risco da secundarização. O que é a secundarização? Você deixar para o segundo plano aquilo que deveria ser o primeiro plano. A secundarização é algo muito perigoso e, em se tratando da pregação do Evangelho, é mais perigosa ainda. O John Broadus ele diz que a natureza da pregação é a arte de conduzir os homens de uma vida mais baixa para uma vida mais elevada. Como nós conduziremos os homens de uma vida mais baixa a uma vida mais elevada se a pregação ela tem sido algo secundário? Como nós vamos conduzir os homens de uma vida mais baixa a outra mais elevada através da pregação se ela não existe? Então, o que nós queremos trazer como lição para todos nós é que essa pregação precisa ser colocada em primeiro lugar. Mas ela não precisa somente ser colocada em primeiro lugar. Ela tem que ser colocada em primeiro lugar, ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa ser bibliocêntrica, ela precisa conter conteúdo que
que coaduna com o texto, com o contexto. Ela precisa conter questões literárias do autor, do texto. Enfim, ela precisa ser trabalhada de uma forma mais séria. E essa é a nossa proposta do Exposição Bíblica. Nós não queremos reinventar a roda, nós não queremos de forma alguma dizer que vamos fazer algo que nunca foi feito. Nós queremos simplesmente deixar a nossa contribuição para o Brasil e o mundo. Fico com essa palavra e até a próxima mensagem de Exposição Bíblica.